Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula do nosso curso Projeto Voo Livre, que tem por finalidade abordar todos os principais temas, filósofos e sociólogos mais presentes aí no Enem, assim como as principais habilidades que são cobradas pela prova. Meu nome é Igor Mosca, para aqueles que chegaram aqui por agora, convido que acompanhem minhas redes sociais, acessem meu site, onde eu vou divulgar posteriormente blocos de questões por nível de dificuldade dos tópicos mais importantes para serem estudados de filosofia e de sociologia. Bom, para início da nossa conversa de hoje, que vai girar em torno do filósofo Aristóteles, trouxemos aqui uma questão do ano de 2020, uma questão difícil, de acordo com os microdados aí do Enem, né? E Aristóteles, que se trata daquele filósofo mais importante em termos de recorrência no Enem, né? São 9 questões da primeira aplicação que aparecem aí, portanto, desse filósofo da aula de hoje. Bom, muito bem. Aristóteles é um filósofo. Vou ser bem objetivo aqui, falando brevemente um pouco sobre esse filósofo. Aristóteles é um filósofo que nasce em Estagira, atualmente uma cidade na Macedônia, no ano de 384 e falece em 322 a.C. Bom, ele se muda para Atenas aos 18 anos para estudar com Platão, um dado também muito importante, porque ele vai discordar em partes da teoria aí platônica, né? Na verdade, frontalmente vai discordar da teoria de Platão e vai nos deixar algumas obras muito importantes que nós comentaremos objetivamente aqui de modo muito resumido nessa aula de hoje. Em um primeiro momento, nós iremos falar sobre a metafísica de Aristóteles. Em um segundo momento, nós iremos falar da política de Aristóteles. E num último momento, nós iremos falar aqui, portanto, da ética de Aristóteles. Bom, pessoal, propositalmente optei por trazer essa questão aí hoje para vocês, porque ela trata, segundo o comando, de dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade para Aristóteles. E aqui eu queria fazer um parênteses muito importante. Vejo muita gente aqui pelo YouTube divulgando a noção de que são áreas completamente, nesses dois elementos essenciais, são coisas completamente distintas, quando na realidade para Aristóteles elas são completamente relacionáveis e diretamente ligadas uma à outra. Então é muito importante vocês terem cuidado com os conteúdos que são consumidos e que não são específicos aí de filosofia, né? Apesar de bem intencionado, às vezes pode te gerar algum tipo de problema na resolução de algumas questões difíceis desse filósofo na prova. Tudo bem? Bom, vamos passar então, portanto, aqui a nossa primeira discussão, a discussão sobre a metafísica de Aristóteles. Bom, Aristóteles vai nos dizer que, bom, primeiro, Aristóteles ele vai definir a metafísica, importante aqui essa definição para vocês entenderem. A metafísica é a ciência das causas primeiras da realidade, tá? Ciência das causas primeiras. E ela vai direcionar uma crítica à concepção dualista platônica sobre a realidade. Professor, não lembro dessa divisão dualista de Platão. Vou relembrar rapidamente e depois nós iremos passar para a concepção de Aristóteles sobre a realidade. Na nossa aula 3, vimos que Platão separa a realidade em duas grandes esferas. De um lado, nós temos o mundo inteligível, eterno, imutável, perfeito, onde habitam as ideias. Perdão, aqui escrevi errado. Inteligível. E, por outro lado, o mundo sensível. Isso é o que é conhecido como dualismo platônico. Esse dualismo, ou seja, a separação do mundo em duas grandes realidades, é o que vai ser alvo de crítica para Aristóteles. Perfeito? Aristóteles vai criticar justamente essa separação no mundo.
como que a metafísica de Aristóteles é uma maneira de conhecer a realidade. Vamos lá tentar entender? Aristóteles vai nos dizer que a realidade, a realidade corresponde à substância individual. Ou essa noção de substância que está presente aí, esse conceito de substância presente na metafísica de Aristóteles, perdão. Bom, o que vai acontecer? Vamos deixar só como substância aqui, né? Do grego, ousia. Pessoal, o que acontece, na verdade, é que Aristóteles vai dizer que para a gente conhecer a realidade, através aí dessa concepção metafísica, né? Conhecer o fundamento último, as causas primeiras dessa realidade, nós procederíamos da seguinte forma. Essa substância se dividiria em 3 modos distintos de ser desdobrada. Em um primeiro momento, a gente pode dizer que nós conheceríamos essa substância através da sua matéria e a sua forma. Por outro lado, nós conheceríamos essa substância entre a essência e o acidente. Por fim, pelo ato e pela potência. São formas de conhecer a substância. Vou dar um exemplo da primeira para vocês, para que a gente tente compreender. Todas as coisas que existem no mundo, na realidade, elas podem ser divididas nesse par de opostos entre matéria, de um lado, e forma de outro. Por exemplo, eu posso ter uma forma de bolo na forma de coração, e a matéria desse meu bolo seria trigo, leite, manteiga, etc. Mas eu também teria a mesma matéria para fazer um bolo numa forma diferente. É basicamente isso. Nós teríamos o, a forma como aquilo que diz respeito ao que é um bolo, mas a matéria ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Perfeito? Da mesma forma acontece com o ser humano, com os animais, de um modo geral, com tudo aquilo que existe na realidade. Bom, por outro lado, nós teríamos a essência e o acidente, que seria uma outra forma de conhecer essa substância. A essência é a própria substância, ela em si mesma, que é necessária para a existência de algum indivíduo na realidade. Então, o que nos faz essencialmente seres humanos? Talvez a nossa capacidade, por exemplo, de raciocinar. O que na realidade não nos faz deixar de ser seres humanos? Características eventuais que nós possamos vir a perder durante a nossa vida. Sei lá, massa muscular, quilos, sei lá, gordura, aumento ou diminuição, enfim, qualquer tipo de informação física que possa vir a ser acrescentada ou ser reduzida na nossa composição física. Isso é meramente acidental. O ato e potência representa aqui o movimento das coisas na realidade, né? Potencialmente, todo mundo aqui que está assistindo essa aula é um universitário, porque vai realizar essa potência em ato, ou seja, vai se tornar efetivamente e vai atualizar essa potência em ato. Essa, portanto, é a distinção. Bom, uma outra maneira também de conhecermos, e aqui eu estou sendo muito direto, tá, gente? É através da teoria das 4 causas, ou a teoria das causas aqui para Aristóteles, onde nós teríamos, basicamente, 4 causas importantes aqui para que nós possamos conhecer a substância. Em um primeiro momento, a gente pode falar da causa formal, ou seja, o que é determinada coisa. Se eu mostro para vocês essa canetinha aqui, vocês podem se perguntar o que é, né? Eu já estou antecipando que é uma caneta, mas vocês podem se perguntar o que é esse objeto. Isso é a causa formal, é a procura por essa causa formal. Bom, a gente também teria a causa material, ou seja, o que compõe esse objeto, né? E por último não, perdão. Em terceiro lugar, teríamos a causa eficiente, e aí sim, por último, nós teríamos a causa final. A causa eficiente é quem fez, e a causa final é aquela que é mais importante aqui pra gente. Por quê? A causa final, ela diz respeito à
finalidade que todas as coisas possuem no mundo e na realidade de uma forma geral. Então, o ser humano também possui uma finalidade. Vamos tentar pensar junto qual que seria essa finalidade para Aristóteles. Essa finalidade, ela só é realizada politicamente. E aí, por isso, nós vamos falar aqui da política de Aristóteles. Nessa obra política, Aristóteles vai dizer que nós, enquanto seres humanos, somos animais racionais e políticos. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa finalidade. Nós fomos feitos para viver com outras pessoas na sociedade e precisamos realizar essa nossa natureza. Bom, é importante mencionar que Aristóteles vai fazer um estudo empírico de mais de 158 constituições, das quais nos chega apenas a Constituição de Atenas. E esse estudo basicamente é a origem das ciências sociais também, né? É um estudo comparativo entre as demais constituições para investigar qual que seria a melhor forma de governo. Pessoal, quais são elas? E aí eu vou anotar aqui para você bonitinho quais que seriam as formas de governo mais importantes para Aristóteles. Importante que vocês entendam que elas vão se separar em duas grandes formas de se governar, do ponto de vista da qualidade. De um lado, nós temos as formas boas de se governar e de outro, nós temos as formas corruptas para se governar. Por um lado, nós teríamos a qualidade, boa ou ruim, e por outro, nós teríamos a quantidade, ou seja, quantas pessoas estariam nessas formas aqui de se governar. Então, podemos dizer que quando o governo é de uma pessoa, nós teríamos, por exemplo, a monarquia como uma forma boa de se governar, aquela que atende, portanto, o interesse comum. Quando nós temos uma pessoa governando, mas com vistas a satisfazer seus interesses particulares e não a um interesse geral, nós estaríamos falando aqui da tirania. Por outro lado, quando falamos de poucas pessoas governando, nós teríamos uma forma boa de governo como a aristocracia. E por outro lado, nós teríamos uma forma corrupta que se desvia do bem comum como a oligarquia. Bom, muito bem. E por fim, quando todas as pessoas governam, nós teríamos, para manter aí a expressão no grego, a politeia ou politia, que seria a democracia, propriamente, apesar de haver algumas ressalvas de Aristóteles, nós não vamos entrar nessa discussão, nesse detalhe aqui, não é o objetivo dessa aula. E por outro, nós teríamos aí a demagogia. Certo? Bom, é apenas na sociedade que nós nos realizamos enquanto seres humanos. Essa natureza que é racional e também política, ou seja, que deseja a vida com outras pessoas na sociedade. Bom, uma maneira um tanto quanto equivocada de se utilizar a política como repertório é essa aqui no tema, salvo engano, aqui de 2016, que era caminhos para combater a intolerância religiosa, etc., no Brasil. Algo mais ou menos desse tipo. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Apesar dessa redação ter sido uma nota 1000, aqui encontramos a menção à poética de Aristóteles. A poética de Aristóteles é um saber produtivo. Um saber produtivo. A política de Aristóteles está situada, diferentemente, no campo do saber prático, assim como a ética. E eu acho que é muito importante trazer isso aqui para vocês, pessoal. Quando forem utilizar repertórios, especialmente após a última atualização no que diz respeito a esses repertórios, basicamente ter atenção a como se utiliza, tá? No caso aqui, a pessoa até falou de uma maneira política. Olha só, é indubitável, perdão, ou seja, não resta dúvida que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Qual o problema? O tema da discussão da redação nesse ano, que era o caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom,
Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, aí é um erro próprio aí de onde eu retirei essa informação, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. E aí o restante vocês podem ignorar, né? Gente, o que acontece? A poética, na verdade, é um saber produtivo que está ligado ao campo aqui da estética, né? Estética. Da obra de arte, especialmente do drama, né, grego, da tragédia grega, né? Então não tem nada a ver com essa discussão sobre justiça, equilíbrio, ser alcançado na sociedade, etc. Tudo bem? Isso aqui é uma outra discussão. Aqui eu trouxe um repertório só para diferenciar do que eu faço em outras aulas, só para mostrar para vocês como é necessário um certo cuidado na abordagem desses repertórios durante a redação de vocês, tá? Caso vocês tenham interesse em acompanhar lá no meu site, disponho aí de aulas especificamente voltadas para a discussão sobre esses repertórios, né? E como utilizar da melhor maneira os repertórios socioculturais. Perfeito? Bom, gente, dando continuidade, portanto, aqui, o nosso último ponto a ser trabalhado é a discussão sobre a ética. A ética de Aristóteles é o último ponto aqui da nossa aula de hoje. Só para relembrar, já passamos hoje, portanto, pela metafísica e depois pela política. E chegamos aqui, por fim, à ética de Aristóteles. A ética de Aristóteles procura responder o seguinte problema. Qual o problema, pessoal? Qual a finalidade da ação humana? Esse é o problema. Bom, a finalidade, essencialmente, é atender à nossa natureza. Precisamos seguir a nossa natureza. Estaremos atendendo essa natureza quando agimos racionalmente. E agir racionalmente é exercer a nossa excelência, que é traduzida no grego como arete ou areté, que na verdade significa virtude. Aqui eu estou sendo bem simplório e tentando ser bem direto à ética aristotélica. Aristóteles possui uma forte inclinação, como já vimos anteriormente, lá nas causas, na teoria das causas, especificamente na causa final. A teoria inteira de Aristóteles, ela é fortemente teleológica. Por isso que a finalidade aqui é importante, ó, esse destaque é a finalidade da ação. Teleológica. O que isso significa? Que a nossa ação, nós e a nossa ação possuem um fim, uma finalidade, que só pode ser alcançada para Aristóteles a partir da racionalidade prática. Essa racionalidade prática pode ser alcançada através do hábito. E é só através do hábito, ou seja, da prática reiterada das ações, que a gente pode finalmente atingir um justo meio ou um equilíbrio, que inclusive é o que é mencionado no conceito anterior, né? Nessa noção que a gente viu anteriormente aqui da redação, de que por meio da justiça o equilíbrio pode ser alcançado. Então, o justo meio ou a justa medida para Aristóteles. Bom, esse hábito, portanto, é alcançado por meio da prática reiterada e racional das circunstâncias. Para que fique claro para vocês, de uma forma muito simples aqui, existirão várias virtudes que nós podemos, enquanto seres racionais, alcançarmos. A primeira delas, na verdade, né, nem seria a primeira, a gente poderia mencionar apenas aqui, a título de exemplo, a virtude da coragem. O hábito tem por objetivo atingir a virtude precisamente. E como que nós faríamos isso? Evitando os excessos. De um lado, dois vícios, né? O vício do excesso de coragem, que seria a temeridade, e por outro lado, teríamos aí a falta de coragem, que seria a covardia. Nenhuma nem outra nos conduziria, portanto, aquilo que para Aristóteles é o mais caro, aquilo que para Aristóteles é, por fim, a finalidade que todos nós procuramos, a saber, a eudaimonia. Ou, se vocês preferirem, pessoal, a tradução que, de certa forma, é errada,
mas é aquela que é mais conhecida e também que às vezes é abordada pelo Enem, a felicidade. É só, portanto, através do exercício daquilo que em nós é excelência, ou seja, a capacidade racional, aliado à virtude e à prática, que podemos, através do hábito, ou seja, ações reiteradas, praticadas com uma finalidade, uma intencionalidade, uma deliberação, poderíamos alcançar aqui, até anotei errado, a justa ou justo meio, né? E esse justo meio, portanto, atingindo uma virtude específica, nos conduziria, por fim, à eudaimonia, que seria aí a felicidade, ou, para a gente ser um pouco mais preciso no sentido dessa palavra, é literalmente ser abençoado pelos deuses, né? Ter uma vida plena. Essa é a tradução mais, talvez, literal aí dessa expressão. Eudaimonia, né? O daimon aqui, nesse caso, significa uma divindade, né? Então a gente estaria sendo abençoado durante toda a nossa vida pelos deuses, tendo, portanto, essa vida plena, satisfatória. E não a felicidade, por isso que eu falo que isso aqui é problemático, é a confusão que pode se fazer com felicidade como algo passageiro, né? Você passageiramente ter acesso a algo feliz e pronto, acabou. Não é isso. Para Aristóteles, é uma vida plena, constante, que vai nos trazer, portanto, aí essa eudaimonia. Tudo bem, pessoal? Para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, vamos retomar a questão que iniciamos essa aula e que estava presente na nossa discussão inicial, através das alternativas aqui, para que a gente consiga refletir sobre cada uma delas. A partir desses três elementos, portanto, metafísica, política e ética, a gente consegue agora pensar um pouco mais sobre essa questão. Olha só, a questão diz o seguinte: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa o mais importante de todos os bens, ou seja, a felicidade. Aqui, no comando da nossa questão, é dito que Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, quais seriam esses elementos? Propositalmente, vamos começar aqui por baixo. Olha só, a alternativa E nos diz que geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Aristóteles tem uma obra sobre a física, mas isso não são elementos fundamentais, né? A geração e a corrupção, ou seja, a criação de algo, perdão, e a sua destruição não estão relacionadas aí com esses elementos essenciais sobre a discussão da vida em sociedade, porque isso aqui é algo do âmbito da metafísica, né? Um saber mais teórico, tá? Dentro do sistema da obra aristotélica. Por outro lado, democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais. De fato, isso aqui é um baita de um distrator. Para nós hoje, poderíamos interpretar como sim, esses são dois elementos fundamentais para a vida em sociedade. Democracia, por um lado, e sociedade. Mas acaba sendo um pouco tanto quanto repetitivo. E não necessariamente abarca essa compreensão aqui das relações sociais. Portanto, essa alternativa D está errada. Alternativa C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Na realidade, isso aqui está certo, essa descrição. A metafísica, como vimos, trata da filosofia primeira, uma vez que investiga a causa primeira da realidade, né? No entanto, essa discussão ela é mais uma discussão teórica do que propriamente prática, né? É um saber teórico, não é um saber prático, como vimos anteriormente. E como é pedido aqui, né? Sobre a vida em comunidade, ou seja, sobre algo prático. Alternativa B, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. Aqui a gente estaria, portanto, talvez inserido no âmbito do discurso produtivo, do saber produtivo de Aristóteles, e não do âmbito prático, né? A única alternativa que resta é a alternativa A, que trata da ética e política, pois elas conduzem à eudaimonia. Bom, essa questão, como eu disse, foi uma questão difícil por causa dos conceitos que ela aborda aqui, né, nessas alternativas. E por que ética e política? Pois elas conduzem à autonomia. Porque precisamente é a ética e a política que são saberes práticos e que conduzem, portanto, a uma vida plena, seja para o indivíduo, seja para a sociedade. Eu espero que tenha ficado muito claro, espero que vocês tenham tirado o maior proveito dessa aula e vejo vocês em breve com mais uma aula aí do nosso curso, do nosso projeto Voo Livre. Espero
que caso vocês tenham dúvidas, não hesitem, não tenham dúvida em me procurar lá pelo Instagram ou mesmo aqui pelos comentários no YouTube. Vai ser um prazer responder vocês, vai ser um prazer poder ajudar. Até a próxima.